E aí, tudo bem? A gente tá vivendo uma situação hoje em dia que a gente não sabe mais o que é real, o que não é, sempre na mesma rotina. Nós já sentimos que a gente trabalha um mês inteiro, a gente paga a conta, não sobra quase nada. E a gente tá correndo e nunca sai do lugar, sempre tá tentando verificar aqui a situação. Isso aí tem um nome e muita gente vive nesse cotidiano. Eu mesmo vivo nisso, apesar de tudo, que é a corrida dos ratos. Para quem não sabe, tá? Que é a corrida dos ratos. É quando a gente vive só para pagar a conta. Acorda cedo, trabalha muito, mas vive preso num ciclo sem fim. A gente ganha dinheiro, gasta, começa tudo de novo no mês seguinte. Às vezes nem no mês seguinte, às vezes dentro do próprio mês a gente fica fazendo isso, correndo esse sistema, utilizando o cartão. Esse sistema foi criado para manter a gente ocupado, cansado, conformado. E o pior, a maioria nem percebe que a gente está preso. Mas por que isso acontece? A escola não ensina educação financeira. Hoje em dia, algumas escolas até começam a ensinar, mas, sabe, é a vivência dentro de casa que a gente tem que ver. Então, tem que ensinar um bom funcionário, mas ninguém fala sobre como criar a renda passiva, investir ou compreender com aquele dinheiro nosso que a gente tem que viver no dia a dia, tá? Não é ganhar mais, mas manter equilibrado o dinheiro nosso, a nossa despesa fixa. A mídia sempre vende que é a situação do carro novo que a gente tem que trocar, uma casa financiada de 30, 40 anos, um consórcio às vezes para um planejamento, mas não ensina como a gente sai da dívida quando a gente coloca ela e como fazer o nosso trabalho e o nosso dinheiro trabalhar pra gente, não a gente trabalhar para eles. Mas como a gente vai sair dessa corrida dos ratos? A gente precisa de três coisas: consciência da situação que a gente tá hoje, e hoje eu tenho ciência dessa consciência minha, como eu estou, eu tô tendo um conhecimento que ao longo desse percurso tudo, e a gente tem que ter uma ação para a gente fazer isso novamente. A gente tem que aprender a ter uma situação de um orçamento nosso, até familiar, para ver como tá. A gente tem que aprender a fazer uma renda extra, às vezes para pagar aquela dívida. A gente ter uma reserva de emergência para imprevistos, porque parece que não, mas acaba o gás e a gente não tá contando. Se não tiver uma reserva, que seja R$ 100. Um médico, um remédio. A gente tem que aprender hoje em dia. Tem um monte de coisas digitais aí, tem inteligência artificial. E evitar dívidas ruins, mas fazer dívidas boas. A gente viver outras coisas, não é somente do consumo. E quando a gente sai da corrida dos ratos, realmente a gente começa a viver com liberdade. Trabalha porque a gente quer, não porque precisa. Hoje eu tenho uma dívida que acumula 140 mil praticamente ao longo desse percurso, por causa de má gestão minha desse dinheiro realmente que eu tenho recebido, dívida por causa de empresas, parentes, cartões de crédito, que a gente tem que pegar, eliminar isso. Não sei a situação, mas eu vou tentar fazer meu passo a passo para eu conseguir sair da situação. Eu gostaria que tem mais gente aí na mesma situação que eu, e se for possível acompanhe aí, tá? Porque automaticamente isso ajuda a incentivar até mesmo ter mais pessoas pra gente sair dessa rotina, tá?
inscreve aí, ajuda bastante. Comenta, fale sua situação. Vamos tentar mostrar no passo a passo como a gente sai desse ciclo vicioso e construir não uma liberdade financeira, mas sair da corrida do salto para poder às vezes chegar no final do mês ou do ano e falar assim, poxa, consigo presentear uma pessoa que eu gosto, família. Mas e aí? Você realmente está juntamente comigo nessa corrida dos ratos? Vamos sair dela junto, tá? Me acompanha aí. Valeu.